E aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui, estamos de volta com a nossa saga aos 2.500 de rating. Esse é o 42º episódio da série O Desafio de 800 a 2.500 de rating no chess.com. Eu tenho agora 1.961 de rating, então estamos chegando aí próximo à faixa de 2.000 de rating. E nos últimos episódios eu tenho conseguido explicar aqui para vocês várias ideias do meio jogo, então vários temas típicos, né, de jogo posicional, e também conectando com a abertura, mostrando vários planos sobre abertura e meio jogo. Então a cada partida eu vou explicando aqui para vocês lance a lance as minhas ideias, e assim eu espero que vocês consigam evoluir também o jogo de vocês e aprendendo mais a cada episódio. E se você curte a série, né, você tá acompanhando aí, já deixa o seu like aqui no vídeo para eu saber que você tá curtindo a série e que eu possa produzir mais conteúdos aqui pro canal feito esse, beleza? Galera, então bora começar aqui o episódio de hoje. Vou lançar aqui o desafio, vou colocar para jogar já. Então são partidas de 5 minutos. Então se você está assistindo aqui pela primeira vez o desafio, já aproveita para se inscrever também no canal, né? E aciona aquele sininho, assim você recebe todas as notificações assim que sair um episódio novo. Bom, então vamos lá, né? Meu adversário aqui depois de G4 jogou com E5. Meu adversário tem agora 1930 de rating. E bora lá, né? Vou jogar cavalo F3. E aqui ele jogou D6. Então é a defesa Philidor. É uma defesa um pouco passiva, mas é uma defesa sólida, né? Então eu fiz D4, aproveitando para já atacar o centro. E aqui ele teve que ceder o centro. E assim eu fico com uma vantagem de espaço por causa do meu peão de E4. Então nessa posição, depois que ele faz bispo E7, a ideia dele é rocar e conseguir fazer D5 em algum momento. Por isso que eu vou jogar agora com G3. A minha ideia é desenvolver o bispo para a casa G2 e assim dificultar o D5 dele. E acontece que nessa posição ele vai ficar com pouco espaço para manobrar as peças. Então essa aqui é a minha vantagem, né, de ter o peão em E4, ter essa vantagem de espaço. Bom, ele jogou aqui bispo G4, eu não quero enfraquecer muito a minha posição com F3. Então por isso eu vou voltar o meu cavalo para E2. E eu aumento o controle da casa D5, eu quero impedir essa ruptura dele. Então, H3, já para ele ter alguma definição aqui do que vai fazer com o bispo, se ele vai voltar para D7, para H5, se vai tomar o cavalo. E agora eu vou rocar. Então assim, a principal vantagem que eu tenho nessa posição é essa de ter mais espaço para manobrar as minhas peças. Você pode perceber que aqui o meu adversário não tem muito espaço. Por exemplo, aqui eu jogo G4, podendo fazer G5 em algumas posições. Ele já não tem a casa D7 para colocar o cavalo. Então, posições com pouco espaço, fica uma peça atrapalhando a outra. Uau, ele sacrificou a peça aqui, cavalo G4. Vou jogar H por G4, que ele vai ter 2 peões pela peça, mas eu não acredito nessa compensação aqui dele pela peça. Então agora depois de bispo G4 eu posso jogar com F3 mesmo. Que ele vai ter que voltar o bispo, talvez para H5 agora. Ele voltou o bispo para D7. E não tá claro como que ele vai provar aí uma compensação por essa peça sacrificada, né? Eu posso agora seguir o meu desenvolvimento com bispo E3, por exemplo. Talvez uma ideia dele seja jogar um F5 em determinado momento, que eu possa evitar isso. Bom, mas eu vou seguir simplesmente desenvolvendo. Eu vou jogar aqui com bispo E3. A questão é essa, o meu rei está um pouco aberto, mas ele tem poucas peças chegando aqui no meu roque, então é difícil para ele provar alguma compensação nesse momento, né? Bom, eu posso jogar cavalo D4, pode ser uma ideia. Eu tinha pensado em dama D2, mas cavalo E5, ele ameaça cavalo C4. Cavalo D5 é uma ideia interessante também, porque já toca no bispo de F6. Se ele jogar bispo B2, eu tenho torre B1 e torre por B7. Acho que é um lance mais ativo nessa posição, cavalo D5.
torre B1 agora, que era a minha ideia. Bispo E5, ele quer jogar um dama H4 em algum momento. Bom, eu vou jogar com F4 aqui, que ele vai ter que jogar com bispo F6. E agora eu posso fazer torre por B7. O meu cavalo agora está muito ativo, ele não está nem perto de ter alguma compensação aqui. Já ameacei tomar em C7 também. E já quem vai atacar nessa posição sou eu, né? Bom, ele jogou aqui cavalo A5. Eu posso jogar a torre por C7 mesmo. Eu posso jogar a torre por C7. Ele pode tentar agora um bispo C6, talvez, ou bispo E6, mas eu tenho a impressão que isso vai dar errado de alguma maneira aqui. Por exemplo, se eu tomar em F6, cavalo por F6 cheque. Cavalo para F6 ele tomar de dama, eu tenho dama por D6. Se ele tomar de peão, eu posso voltar a minha torre, por exemplo, torre C3. Vocês têm algo mais direto aqui, porque bispo B6 ele toma em D5. Bispo B6 é um lance interessante, hein? Bispo B6 ataquei o cavalo. Para onde vai esse cavalo dele? Eu vou jogar bispo B6 aqui. Se ele tomar em D5 agora, eu posso tomar de dama em D5 e o cavalo dele tá sem casas. Já ameacei bispo por A5. Aquela história, né? Cavalo no canto é um desencanto, né? O cavalo não fica nada bem aí no canto do tabuleiro. Bom, vou jogar agora a dama por D5. E aí vai cair mais material aqui, é inevitável, né? Vai cair mais uma peça. Ele não tem o que fazer nessa posição. Bom, ele jogou torre B8, porque se eu tomar de bispo em A5, ele ainda tem torre por B5. Mas eu posso tomar de dama em A5. Tomo de dama. E agora eu posso voltar a torre, por exemplo, um torre C6. E tem duas peças a mais agora. Ele continua sem ter compensação aqui. Bom, ele já não tinha compensação no primeiro sacrifício. E agora que caiu mais uma peça, aí que não tem nenhuma compensação mesmo. Bom, vamos ver como que ele vai jogar aqui então, mas aqui já temos uma vantagem decisiva já. Ele não tem muito o que fazer nessa posição. O principal problema que eu vejo nessa defesa, né, a defesa Philidor, é justamente ficar com pouco espaço para manobrar as peças. Como aconteceu aqui nessa partida, ele tentou fazer um sacrifício para aliviar um pouco a posição, mas não é suficiente, né? Não é suficiente para ter compensação aqui. Bom, agora então eu tenho que consolidar a minha posição. Eu posso jogar bispo D4, pode ser uma ideia. Torre... Posso jogar, por exemplo, um torre B7 aqui, pode ser uma outra ideia. Bom, eu vou jogar com torre B7, que ameaça bispo por D8. E daí eu já vou trocar mais uma peça. E aí eu consolido minha posição, posso voltar o bispo para E3. Vou jogar a torre por B8. Assim, ele não tem nenhuma ameaça imediata, na verdade. Não tenho nem necessidade de voltar as peças aqui. Mas... posso jogar bispo D4 mesmo. Bispo D4, trocar mais um bispo. Ele não quer trocar peças, eu vou voltar minha dama para D2. Dama C3 era mais forte, né? Que já tocava em G7. E aí ele fez... dama B5, eu vou jogar cavalo C3 para cavalo D5 e começar a acelerar um pouquinho aqui, que apesar de ter duas peças a mais... meu adversário vai querer me enrolar no tempo aqui, que eu tenho 42 segundos. Então vou dar uma acelerada aqui já. Então torre F2, minha ideia é fazer cavalo D5 no próximo. Se dama B1 cheque, eu tenho bispo F1. Não dá para tomar em A2 que tem cavalo E7 cheque. A minha ameaça inclusive é essa, né? Jogar cavalo E7 cheque. Bom, e aí...
Eu posso tomar aqui em A6 mesmo. Porque ele não pode tomar em E4, porque eu tenho cheque em C8. Ameacei tomar em D6 também. Ok, eu vou voltar minha dama para C4, consolidando a posição então. Que eu defendo o peão de A. Eu quero jogar aqui um... Opa, tenho 18 segundos nessa posição, peraí. Deixa eu dar uma acelerada aqui, porque ficamos bem apurados no final das contas. Tem que acelerar bem nessa posição. Bom, mas aí agora... ameacei mate em G7. Ele vai ter mais um cheque da RH2. E acabaram os cheques da posição. Uau. Essa teve uma emoção aqui com o tempo, hein? Uau, né? Ainda tinha 10 segundos no final das contas, mas não era pra ter chegado nesse ponto, né? Tem que ficar mais esperto no tempo aqui. Então, vamos voltar aqui desde o início. Meu adversário jogou então uma defesa Philidor. Como eu disse, ela é uma defesa sólida, porém uma defesa um pouco passiva, porque o preto ele fica um pouco sem espaço, né? Não consegue desenvolver o bispo para uma casa ativa. Então já joguei D4, atacando o centro, e daí eu fico com essa vantagem de espaço graças ao meu centro, o peão de E4, né? Então eu joguei com G3, bispo G2 para impedir o D5 dele, que é uma ideia típica. E depois fiz essa ideia de G4 para jogar cavalo G3, G5, F4. E aí ele sacrificou a peça. Esse sacrifício ele não é bom, né? Que depois ele não tem como continuar o ataque. E aí eu consegui consolidar minha posição e inclusive ganhar mais uma peça. Aqui ficamos com uma vantagem material bem grande. Só que por algum motivo eu gastei muito tempo nessa posição, que era para ter sido bem mais rápido. E quase ficamos sem tempo aqui para terminar a partida, né? Que eu tenho duas peças a mais. Mas aí tem que jogar mais rápido aqui para não ter esse tipo de problemas, né? Que aqui consolidei a posição, é só jogar F5, F6 e vou ter um ataque decisivo, né? Então, no final das contas, ainda tinha 10 segundos, ainda dava para fazer bastante lances aqui na posição. Mas aí o meu adversário jogou dama F6 e já levou mate imediatamente. Ele podia ter dado um cheque aqui em E5 para tentar seguir o jogo, né? Eu falo assim, tentar derrubar meu tempo, né? Porque objetivamente a partida ela tá acabada, que eu tenho uma torre e um cavalo a mais, né? Quando ele jogar dama E5 eu jogo cavalo F4. Mas ele poderia tentar ainda ir no tempo, né? Mas é isso aí então, galera. Essa foi a nossa primeira partida. Vamos para a próxima. Já lancei aqui o desafio. E de brancas de novo. Então eu joguei E4, eu vou jogar C4 agora. Eu vou jogar uma inglesa. O adversário tem 1918 de rating. E eu vou jogar agora com E4. Bom, aparentemente ele vai jogar uma Índia do rei. E eu vou jogar aqui o sistema Botvinnik da inglesa. Em que eu vou jogar com os peões em E4, C4 e D3. Então meu próximo lance aqui é D3. É uma maneira que eu gosto bastante de jogar de brancas na inglesa, né, que as brancas ficam com um centro de peões bem sólido, que agora o preto não precisa, o branco não precisa se preocupar com rupturas no centro. E eu posso pensar muitas vezes em atacar na ala com F4, F5, por exemplo. Então vou jogar aqui com H3, porque a minha ideia é poder jogar F4 e F5. Ele vai querer jogar agora cavalo C7, cavalo E6 para ocupar a casa D4. Eu também posso usar a casa D5 a qualquer momento, já que ele fez esse E5, mas eu vou fazer F4 primeiro. Uma ideia dele pode fazer um F5, que aí vai ficar uma tensão no centro bem grande aqui. Que aí eu vou jogar com E por F5 agora. Que aí ele tem que tomar uma decisão agora se vai tomar de peça ou de peão. Porque agora tomando de peça...
eu posso aproveitar para expandir um pouco na ala do rei com G4. E agora eu vou lutar para controlar essas casas, né? A casa D5, a casa E4 também. Um plano aqui meu pode ser, depois que ele tirar o bispo, jogar com o cavalo G3 para F5 em algumas posições. É uma posição bem... jogou bispo C8. Ok, se eu jogar cavalo D5, ele muito provavelmente vai jogar com cavalo C7. Eu vou jogar cavalo D5, que é uma casa forte para colocar meu cavalo. E a estrutura que tá simétrica aqui, né? Ele tomou em F4 agora. Bom, vou jogar com o bispo por F4, que meu cavalo continua controlando D4. Se cavalo D4 eu posso até mesmo pensar em trocar. Mas aí se trocar, bispo toma, rei H1, bispo B2. Eu tenho dama D2 também para conectar as torres. A minha vantagem nesse momento é que eu tô um pouquinho melhor desenvolvido. Por causa desse bispo de C8, ele não conectou as torres ainda. Mas eu não sei se vale a pena jogar cavalo E2, cavalo por D4, sacrificar o peão de B4, o peão de B2. Bom, eu vou ganhar mais tempo nessa posição. Talvez possa ser interessante, mas... Bom, dama D2 é mais sólido aqui. Simplesmente desenvolvendo, conectando as torres. Aí dama por E2. E aí rei H1 agora. Eu tenho uma pequena vantagem aqui, eu acho. Por causa desse desenvolvimento. E agora talvez eu comece a ter algumas ideias mais diretas. Bispo G5 é um lance que pode ser legal nessa posição. Bispo H6 também é um candidato. E ele continua sem ter uma casa boa para desenvolver o bispo de C8. Se bispo H6... eu vou jogar bispo G5 aqui mesmo, cravando o cavalo de F6. Que não é tão fácil ele resolver o problema dessa cravada aqui. E a minha ideia pode ser simplesmente dobrar as torres na coluna F. Não tá tão claro nesse momento como que ele vai resolver o problema da cravada aqui. Se ele jogar, por exemplo, um bispo D7... eu posso pensar em dobrar as torres. Uau, H6. Bom, esse eu não estava esperando aqui. Porque se eu jogar bispo por H6, qual é a ideia dele? Bom, vou jogar, né? Vou jogar bispo por H6. Porque eu toco na torre de F8. Se ele sacrificar o cavalo por G4, eu tenho torre por F8 intermediário, né? Torre 8. Se cheque em... Se cavalo por F6, bispo por F6, ainda não dá. Vou jogar dama F3. Porque agora se ele tomar em D5, eu posso ter um dama F7 intermediário. E só então um bispo por D5. Porque dama D5 direto, ele tem ainda bispo E6 nessa posição. Bom, vou jogar dama F7 intermediário. Olha, e aqui eu tô pensando em, na verdade, tomar de peão em D5. Porque ele não tem a casa E6 para desenvolver o bispo. Na verdade, ele não tem uma casa legal para desenvolver o bispo. Ele tem bispo por G4 agora. Bispo por G4 é um lance bom. É um lance bem bom para ele. Bispo por G4... é um lance bem interessante esse. Porque a ideia é que eu não posso tomar em G4, que ele tem dama H4 agora.
É, complicou um pouco aqui a posição, hein? Bom, e se eu jogar com torre F4 nesse momento... Porque aqui eu criei duas ameaças agora com torre F4. Na verdade tem várias ameaças, né? Eu tenho dama por G6, é uma ameaça. Ameacei tomar em G4, ameacei tomar em D4. Talvez ele ainda tenha dama H4... É, mas esse aí eu posso sacrificar em D4 agora. Que eu tenho esse tema de mate em G7, né? Se torre E7 eu tenho dama F6. E aí quando rei H7 eu tenho agora torre E4. Novamente desviando a torre da defesa de G7. É, e aqui aí ele tá ficando bem perdido já. Bom, jogar a torre por E7, aí uma torre a mais. Uau, cheio de complicações essa partida aqui. Ok, eu posso dobrar as torres agora na coluna E. Porque eu ameacei agora jogar um dama F4 e torre E6. Jogar dama por D6. Torre a mais, né? E dar uma aceleradinha, não quero ficar apurado no tempo, igual na última partida. E logo ele vai entrar em alguma rede de mate, assim eu espero, né? Que dama F4, eu tinha dama F4 direto até, mas... ok, eu vou jogar dama G3, que eu tenho ameaça de dama H4 mate. Se tomar em G2 eu posso jogar com dama por G2. E aí depois dama E4, por exemplo, novamente com a ideia de jogar um dama H4 em algum momento aqui. Dama D2 mais direto, né? Posso jogar dama D2 cheque. E aí se G5 eu jogo torre de 1 E6. E rei H5. Ele jogou... Bom, jogar dama F2. Que ameacei tomar em E6 e torre E6. Vou tomar em F6. Nossa, aí caiu todas as peças dele aqui. Cheque. E aí mate, né? Beleza. Então vamos dar uma olhada nessa partida. O que aconteceu aqui? Joguei uma inglesa contra uma índia do rei. Joguei aqui o sistema Botvinnik, né, com D3 e E4. Esse é um sistema que eu acho muito interessante de jogar. Ele tentou jogar de uma maneira simétrica aqui, fazendo E5. Mas a diferença é que o cavalo dele está em F6. Então ele tem que perder um tempo ainda para fazer o F5. Então dessa forma eu fiquei com uma vantagem aqui no desenvolvimento. Então depois de G4, bispo C8... começou a abrir a posição. Quando abre a posição, eu já tô com as torres conectadas já. Ele tá com o cavalo em E8, bispo em C8, atrapalhando as peças. Essa é a minha vantagem nessa posição, né? Estrutura simétrica, só que eu tenho vários tempos a mais. E aí depois do cavalo F6, bispo G5, eu acho que ele já tá numa posição bem incômoda de jogar. Por causa dessa cravada, eu tô querendo dobrar as torres na coluna F. E aí ele jogou esse H6... tentando se livrar da cravada, mas ainda assim a posição dele é bem difícil de jogar, né? Talvez eu tenha deixado escapar algo aqui, depois de cavalo D5, dama F7, H8. Eu quis jogar C por D5 para não dar uma casa pro bispo dele, o bispo de C8, mas aí eu permiti esse bispo por G4. Que teria que ver agora, depois de bispo G4, se não tá perdendo mesmo depois de torre F4, né? Como eu disse durante a partida, agora eu tenho várias ameaças, né? Ameacei tomar em D4, ameacei tomar em G4, ameacei tomar em G6. Então não sei se ele tem uma maneira de defender todas essas ameaças aqui. Ele jogou bispo H5 e aí perdeu uma peça com torre por D4. Então assim, talvez o lance bispo por G4... seja um erro mesmo na posição por causa do torre F4. Só se ele tiver algum recurso que eu deixei passar aqui para sobreviver. Mas se ele não tiver mesmo o bispo G4, a posição é realmente difícil, que eu estou ameaçando tomar em G6.
E tô até mesmo trazendo uma das torres para E1 e ele tá com dificuldade de terminar o desenvolvimento, né? Galera, então essa foi a segunda partida aqui do episódio, uma inglesinha, sistema Botvinnik. Então quem joga inglesa, não sabe o que fazer contra Índia do Rei, essa é uma alternativa que eu acho bem interessante de jogar, beleza? Galera, então espero que vocês tenham aprendido mais com esse nosso episódio de hoje. Vamos encerrando por aqui e até o próximo.